Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Vou estar aqui falando sobre o Flamengo, sobre as notícias do Flamengo, sobre a partida de ontem. E já começando falando sobre a partida de ontem, o Flamengo teve uma das melhores atuações desde a chegada do Sampaoli no Flamengo, porque o Flamengo conseguiu manter a intensidade, estilo de jogo ofensivo, do começo ao fim. O Flamengo não recuou, o Flamengo não jogou a toalha, o Flamengo jogou até o fim com intensidade, isso que o torcedor queria ver. A gente sabe que o Fluminense tem um estilo de jogo muito chato, um estilo de jogo que coloca muita gente de um lado só do campo, tocando a bola para fazer tabelinha, triangulações. E o estilo de jogo do Flamengo não estava conseguindo pressionar o Fluminense em outras partidas. Só que dessa vez o Sampaoli ele viu o estilo de jogo do Fluminense, como o Fluminense joga com a superioridade numérica em campo e colocou jogadores suficientes para marcar em bloco alto. E quando o Fluminense conseguia escapar da marcação do Flamengo, o Flamengo ia lá e fazia uma falta tática, justamente para parar a jogada no início dela. E por isso o Flamengo fez bastante falta e não tomou cartão, porque estava tendo rodízio de falta também. Eu não gosto muito disso, mas quando isso é bem aplicado, o time que tá fazendo isso tem êxito em parar as jogadas do time adversário. Então o Fluminense ele não teve êxito em suas jogadas, ainda teve o Felipe Melo expulso no segundo tempo. Só que às vezes ter um jogador a menos do outro time às vezes não favorece o time adversário, porque se o time que tem um a menos se fechar, fica muito difícil de marcar gol neles. E eles não têm problema em se fechar. Um dos problemas do Flamengo quando perde um jogador, quando está em desvantagem, é que o Flamengo não se fecha. O Flamengo não se fecha o suficiente para poder não tomar gol. E as outras equipes não têm problema em fazer isso, porque às vezes sabe que o placar não vai ser definido ali naquele jogo. E ontem teve Gabigol versus Marcelo, Gabigol que provocou o Marcelo. Eu sou flamenguista, mas eu achei meio ousado da parte do Gabigol, porque a gente sabe que o Marcelo jogou por muito tempo, mais de 10 anos, se eu não me engano, muito mais, no maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Foi campeão de 5 Champions, teve outros campeonatos também, La Liga, Copa do Rei, vários outros campeonatos, foi campeão do mundo pelo Real Madrid, o Marcelo. Ou seja, ele querer mostrar um pack na camisa de campeão da Copa do Brasil pro Marcelo é até ousado e engraçado, porque o que Marcelo tem de título supera muito mais do que o Gabigol tem, e títulos muito mais importantes que o Gabigol conseguiu pela camisa do Flamengo. Então, as pessoas ficaram enlouquecidas mostrando os vídeos do Gabigol provocando o Marcelo, mas tá valendo, é futebol. O Marcelo ele não tem as Copas aqui do Brasil, nem Libertadores, se eu não me engano. Mas o Gabigol não tem Champions, não tem os campeonatos lá de fora, aí tá tudo bem. Eles se provocaram, e o Gabigol depois falou sobre o assunto. Eu ainda não vi o vídeo que ele falou, mas com certeza ele disse que era provocação de jogo e era uma coisa normal. Já os dirigentes do Fluminense ficaram muito putos, porque o Gabigol não foi expulso. O Gabigol ele pisou na perna do Ganso, mas quem acompanha, quem viu o jogo e quem viu o lance ali depois por outros vídeos, viu que o Gabigol não teve a intenção de machucar o Ganso. Na hora que o Gabigol foi pisar no campo, que ele tinha feito falta no Ganso, o Ganso ele abriu a perna. Na hora que o Gabigol ia colocar o pé no chão, o Ganso colocou a perna imediatamente naquele local. Ou seja, o Gabigol não teve onde pisar ali no momento. E deu pra ver que ele pisou e tirou o pé. Ele não colocou força pra machucar. Não foi maldoso como o Felipe Melo foi nas duas faltas que ele fez no Gabigol. A primeira falta o Gabigol foi dominar, ele deu um pulo. E no ar, no próprio ar, o Felipe Melo foi lá e deu um chega pra lá nele que ele voou longe. Ali poderia ter lesionado ele na hora da queda, na hora que ele foi apoiar no chão. E o Felipe Melo fez a outra falta que gerou a expulsão do Gabigol. E os dirigentes do Fluminense ficaram chateados porque acharam que o Gabigol tinha que ser expulso também no lance lá com o Ganso, já que o Felipe Melo foi expulso por uma falta que eles acharam que nem tinha a intenção de ir pro gol. O Gabigol não tinha como chegar no gol, mas o Gabigol era o último homem, e se ele desse o tapa, ele saía de frente com o Fábio. Ou seja, foi uma falta de último homem, e sim, o Felipe Melo mereceu ser expulso também pela intensidade da falta.
Então, uma coisa que deixou os dirigentes putos e no final do jogo eles foram arrumar confusão no túnel pro vestiário, reclamando com a arbitragem e acabaram arrumando confusão com os dirigentes do Flamengo. E isso gerou confusão, aquele disse-me-disse, tem até vídeos aí dos dirigentes discutindo. Sabe aquela discussão que não vai dar em nada? É gente gritando de lá, gente gritando de cá e nada mais disso. Nem passa disso, porque cada um tá do seu lado e só vai ficar gritando. E o Flamengo tá de folga hoje, já tava programado essa folga pro Flamengo, independente do resultado. O time ontem correu muito bem. Destaque da partida, na minha opinião, foi o Gerson. Gerson voltando, nem parecia que estava voltando de lesão, jogando muito bem, indo para cima, criando jogadas. Foi uma pena que aquela bola do Gerson não entrou quando ele acreditou na jogada e foi até o final para cima do Nino. Ganhou a jogada e tentou dar um balão por cima do Fábio. A bola passou a centímetros do gol e infelizmente o Gerson não teve êxito ali. Mas jogou muito bem, criou jogada, se apresentou no ataque. Na minha opinião, o Gerson ele joga naquela posição, invadindo a área como um meia, criando jogadas ali na frente. Ele não é um volante de marcação como o João Gomes é, como outros jogadores são. Ele cria jogadas lá na frente, ele se apresenta, ele até chuta pro gol. Eu acho muito interessante a forma com que o Sampaoli ele usa o Gerson, porque foi assim que ele usou o Gerson no Olympique de Marseille e fez o Gerson jogar muito bem, fez o Gerson ter uma das melhores temporadas da sua vida jogando no Olympique de Marseille, porque ele deixava o Gerson livre para atacar e para criar jogadas. E isso é muito importante para um jogador do calibre do Gerson. E um destaque para mim também foi o Gabigol. O Gabigol teve chances importantes. Ele ganhou na corrida algumas vezes do Felipe Melo. Uma das vezes ele chutou na trave. E na segunda vez que ele ganhou foi a falta recebida por ele que gerou a expulsão do Felipe Melo. É um jogo que deixa o torcedor com um gostinho. Fica um gostinho ruim, um gostinho amargo na boca. Porque poderia ter feito um gol pelo menos. Porque a gente acaba ficando chateado por ver que o Flamengo jogou muito bem, foi superior o jogo inteiro e não conseguiu marcar. A gente viu que faltou ali um atacante como o Pedro. Pedro que fez falta num jogo desse para ser um jogador de cabeceio, de finalização ali, de fazer o pivô. E infelizmente o Flamengo não teve esse jogador ontem, mas o Gabigol ele foi pra cima, ele jogou bem na minha opinião. O Gabigol fez uma das melhores partidas dele também, tendo chances boas, sabe, não aquelas chances claras que ele perde de frente pro gol, mas chutando de fora e mostrando que ele estava querendo o jogo o tempo todo. E agora pro segundo jogo, o Flamengo precisa ter aquilo que teve contra o Galo. O Flamengo estava totalmente desacreditado e o Gabigol e a torcida do Flamengo fizeram a atmosfera mudar, a mentalidade dos jogadores, e aquele jogo mostrou uma mudança de chave e mostrou de novo um time vencedor, um time campeão. E eu acho que o Flamengo precisa disso, porque o Fluminense em vários momentos já atrapalhou o Flamengo. O Fluminense já conseguiu se impor em vários momentos contra o Flamengo e esse é o momento de virar a chave e deixar essa freguesia de lado, porque se tornou uma freguesia. A gente perdeu 2 campeonatos carioca para eles e vem perdendo jogos consecutivos. E quando não ganha, quando eles não ganham da gente, eles empatam com a gente. E quando a gente ganha, só em jogo morto, jogo que não vale nada. E esse jogo vale muita coisa pra gente, sabe? Cair agora nas oitavas de final seria muito ruim financeiramente pro Flamengo. E seria mais uma frustração para o time que já foi vice e já foi derrotado em várias outras competições antes do Brasileiro e antes da Copa do Brasil começar. Isso seria muito importante para a gente avançar. O quanto a gente puder avançar na Copa do Brasil e talvez ser campeão, sabe? Mudando a chave e indo para cima. O Fluminense é muito chato. O Fluminense é um time que toca a bola bem, cria jogadas, tem jogadores bons, tem, mas não é melhor que a gente. Se a gente se organizar, se a gente jogar um futebol bonito, se a gente for pra cima, o Flamengo joga um futebol muito melhor que o do Fluminense. Deu pra ver isso ontem. O Flamengo jogou contra o Fluminense e neutralizou o estilo de jogo deles. Eles jogam bem, jogam, mas só tem aquele estilo de jogo. Eles não têm
outro tipo de jogada. Eles só criam daquela forma. Então, se o Flamengo souber neutralizar aquilo ali, o Flamengo vai conseguir parar o Fluminense e vai conseguir ter êxito contra eles. Ontem faltou o gol, infelizmente não teve gol. O Arrascaeta também perdeu alguns gols ali de cabeça, mas deu para ver uma evolução muito grande e o torcedor, por mais que tenha saído chateado por conta do empate, viu que o Flamengo não entrou de bobeira, viu que o Flamengo correu do começo ao fim e viu a evolução no trabalho do Sampaoli, porque se o Flamengo estava apático contra o Bahia no último jogo do Brasileiro, o Flamengo mostrou vontade e raça para vencer esse jogo. Achei muito interessante o estilo de jogo do Sampaoli nessa última partida. E eu quero ver isso, eu quero ver o Flamengo com um estilo de jogo definido, com titulares em campo, com jogadores que a gente olha e fala, pô, esses aqui são titulares do Flamengo. Ah, ainda que uma peça saia porque se lesionou ou não tá bem pro jogo, mas que tenha um estilo de jogo definido para a equipe ver que tem os 11 titulares ali e a torcida entender que o Flamengo tá jogando desse jeito, pra gente não ficar sempre em dúvida sobre a forma que o Flamengo tá jogando. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você se inscreva, curta, comenta, porque é muito importante pra mim, que estou começando agora no YouTube, pra ver meu trabalho crescer e vocês gostar cada vez mais. Tamo junto, valeu.